Posso ser preso por negligência ou não? Então, essa questão, né, da prisão. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio da nossa live falando sobre responsabilidade civil e criminal. Então quero muito que você assista e aproveite mesmo, anote tudo que é importante para você. E eu percebi que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal. Então eu quero muito que você clique aqui, ative o sininho, curta também e se inscreva no meu canal, porque assim vai ficar mais fácil para você receber todos os dias das notificações dos meus vídeos. Te aguardo lá, hein? O Lucas Ribeiro falou aqui, ó, falou um ponto importante. No projeto, eu sempre deixo as notas na própria prancha, contendo a metodologia de execução e materiais indicados. A Ludmila ainda falou, ó, isso aí. Por isso, insisto na indicação do EPI, que é o equipamento de proteção individual, para seus terceiros. Deixo por escrito na matriz de EPI e carga de função. Gente, isso envolve não só a construção. Eu sou engenheiro da qualidade, eu volto muito para a qualidade. Eu sou engenheiro de segurança, eu volto muito para a engenharia de segurança, que é o equipamento de proteção individual. A qualidade dele, se ele é classe A, se ele é classe B, se ele é classe C, eu tenho que deixar isso por escrito, porque senão a empresa para que eu presto serviço, ela vai lá e compra o material com maior baixa qualidade, com a mais baixa qualidade possível, e no final ela falou assim, não, mas foi um engenheiro, o Ângelo, que falou comigo que eu poderia comprar esse EPI aqui. E isso volta, quando acontece um acidente, isso volta até a mim. Então, é muito sério, é muito importante a gente entender de forma prática o que está rolando nessa live. Bruna, parabéns pelo que você está falando, como você está posicionando, porque é muito claro o que a gente está passando aqui, é muito certo, e a gente, como profissionais que não ligam, eu não posso falar que ligam, né? A gente não está realmente totalmente envolvido com leis, né? Principalmente na parte do direito, Código de Processo Civil, enfim. A gente negligencia algumas coisas que são básicas, que são cumprimento de, olha, eu estou te entregando um documento, assine aqui para mim, por favor, porque se eu deixar solto, você pode fazer algo de errado e eu posso ser penalizado e você também pode ser penalizado como contratante. Isso é muito, muito, muito sério, né? Qual a diferença entre dolo, que já é uma coisa mais técnica, tá? Que achei umas perguntas aí, a galera fazendo. Qual que é a diferença entre dolo e culpa dentro do processo de responsabilidade? Como é que é essa visão do jurídico para a engenharia, para a execução de obras aí, Bruna? Então, o dolo é quando eu tenho a intenção. Vou dar um exemplo aqui no direito penal, por exemplo. Eu tenho a intenção de te matar, né? Eu vou lá, atiro na sua cabeça e você tá morto. Eu tive a intenção. A culpa, não. A culpa, por mais que às vezes eu me negligencie, quando eu cometo uma negligência, né? Eu, de certa forma, eu tô assumindo o risco, mas eu não tenho a intenção, né? De ter aquele resultado. Por exemplo, na construção civil, eu creio que o engenheiro não vá, né, construir para dar um problema, né, para a construção desmoronar, chegar a matar uma pessoa, causar prejuízo a terceiros. Não é esse o objetivo. Mas Sim. aí seria a culpa, né? Eu não tenho a intenção, né? É consequência de um ato, às vezes, imprudente, né? De uma imperícia, né? De uma negligência, que acarretou aí essa responsabilidade civil. Mas o dolo, né, é quando aí eu tenho a intenção, a culpa é quando eu tenho um resultado, né, mas que eu não tive a intenção de ter aquele resultado. Perfeito. Entendi. Entendi. Isso, trazendo para a realidade, que a nossa prática aqui, é o seguinte, então, se eu estou executando uma obra e não acompanho essa execução, e os pedreiros, os meus contratados, executam ao léu, né, do jeito que eles acharem que é o certo, isso para mim, então, é culpa, né? Sim, a culpa. A culpa aí, ela se divide em três características, né? Que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência aí é uma ação, né? Eu sei que é uma prática, é um ato perigoso, mas mesmo assim eu faço, né?
eu taco, perdão da palavra aqui, né? Foda-se, né? Vou fazer desse jeito e eu pego e faço, né? Com perdão da palavra, tá, gente? A negligência é uma omissão. Eu tenho que fazer determinada coisa e deixo de fazer determinada coisa. Então, é omissão. Já a imperícia é uma falta de conhecimento técnico mesmo, né? Incapacidade mesmo, falta de conhecimento técnico. Então, a culpa, ela se classifica aí nessas três etapas, né? Imprudência, negligência e imperícia. Às vezes, uma pessoa comete um e não comete o outro. Às vezes nós vamos ter situações que a pessoa comete as três coisas, né? De uma vez só. O Gustavo perguntou por que o artigo 2.5... Olha só, nós estamos no artigo já. A galera da engenharia não está perdoando, não. Por que o artigo 256 traz o desabamento como modalidade culposa? Eita, 256 de onde, gente? Olha, eu creio que ele está falando do Código Civil, né? Ou não sei, de alguma norma de vocês? Seria não, esse artigo? Talvez. O Gustavo está aqui ainda, talvez ele possa deixar mais claro isso. Mas era uma pergunta aqui. Também, o artigo não interfere, né? Repete só a pergunta para a gente. Por que o artigo X, né, 256, traz o desabamento como modalidade culposa? Desabamento. Então, ele traz como modalidade culposa como se o construtor, né, o engenheiro, ele não tivesse a intenção de ocorrer desabamento. Por isso que é culposo, né? Quando a pessoa não tem intenção. Ela foi negligente, né? Ela teve a imperícia, ela foi negligente, né? Mas ela não tinha a intenção de ter aquele desabamento. Então, por isso que é culpa. A culpa é quando eu faço determinada coisa, né, do meu trabalho, quando não tenho a intenção, mesmo sabendo que esse ato pode gerar consequências, mas eu realmente, de fato, não tive a intenção, né? Perfeito. Por isso que fala a questão da culpa. É uma situação muito complicada, porque eu falo disso no curso NR18, que é o escoramento, a estrutura de você ser projetada para o trabalho. Então, uma vez que você não está projetando de forma adequada, não está escorando, não está protegendo as pessoas, você está sendo negligente também. E principalmente está sendo imperito no que você está executando. Então, é bem colocada essa pergunta, porque você tem que entender realmente, você não pode ser imperito no que você está projetando. E uma vez que tem um colapso, tem um lançamento, é uma responsabilidade sua e é culpa mesmo. Ok? Sim, Vamos mais uma aqui. Olha só para a gente passar para outro item, tá? Se um dono de empresa assinar um certificado de treinamento de admissão, ele responde civil e criminalmente? Olha só. Não entendi a pergunta. O dono de? O dono de uma empresa. Eu estou falando de uma empresa como a minha, por exemplo. Eu tenho uma empresa, que é a Marcos Consultoria, eu contrato profissionais e esses profissionais eu assino na admissão, eu contrato uma pessoa e só assina o certificado de treinamento e não treina e vai embora e vai trabalhar. Entendeu? É uma responsabilidade civil. Bom. É uma responsabilidade civil ou é criminal essa ação? Que é uma ação temerária, né? Que eu não estou treinando, eu só estou evidenciando em papel que o meu funcionário está sendo capacitado, né? Não, entendi. Vai depender do caso concreto, né? Se gerar as hipóteses que a pessoa pode responder criminalmente, vier ter morte, né? Inundação, tudo isso a pessoa responde criminalmente. Se for engenheiro, né? Ele tem que responder se ele tiver culpa. Agora, se for uma construtora civil, uma construção, uma empresa, ela responde independente de culpa, né? Ela tem responsabilidade ali objetiva. Agora, o engenheiro, ele tem responsabilidade subjetiva, então tem que comprovar a culpa, né? Então, vamos supor, eu sou engenheiro e terceirizo o serviço, eu sou responsável, eu deixo de ser responsável, né? Ali, talvez o juiz, na hora de analisar o caso concreto, vai pegar esse documento seu e talvez diminuir, né? Um valor de indenização, algo desse tipo, porque ele vai ver a sua boa-fé, fazer treinamento, mas eu não deixo de ter responsabilidade se eu terceirizo a situação.
Entendeu? Mas, por exemplo, se você é engenheiro e contrata outro engenheiro, o engenheiro que você contratou, ele tem responsabilidades, né? E a responsabilidade ele assume, por mais que ele seja contratado por você. Deu para entender? Ótimo, certo. E volta mais uma pergunta, né? Posso ser preso por negligência ou não? Então, essa questão, né, da prisão, vamos lá, ela é bem complexa. Porque nós podemos ter o caso aí de responsabilidade civil se houver morte, né? Por causa da construção civil, desmoronar e houver morte, eu posso ter um homicídio. Né? No caso dos engenheiros aí, a maioria responde de forma culposa, né? Vocês lembram daquele caso do edifício construído no Espírito Santo com areia do mar? Sim. Muito então, antigo. Esse é um exemplo, né? Que se você responde, se a pessoa respondeu criminalmente por isso, né? Nós temos o caso aí de responder criminalmente no artigo 171, né? Que é o caso do estelionatário, né? A pessoa cometer para si ou para outrem, né? Tirar essa vantagem em cima de outra pessoa. Nós temos aí lesões. Então, cada situações, né? Lesões corporais, por exemplo, grave, média, ela tem um cálculo de pena, né? Diferenciado. Vai depender se a pessoa talvez é reincidente, não é. Então, essa questão de eu ser preso, ela é bem complexa. Vai depender das circunstâncias do caso, tá? Total. Mas lembrando que no direito penal aí, não é uma área que eu tenho, né, tanta habilidade, eu atuo mais no direito civil, mas o profissional, né, ele tem aumento de pena de 1/3, né? Se, então, o fato ocorreu por negligência de um profissional ou imperícia, né? Eu vou ter um aumento de pena aí de 1/3. Vamos supor aí que eu vou ser condenada num crime de homicídio culposo, por exemplo. Então, exemplo da barragem, por exemplo. Que aconteceu... Exemplo da barragem que estourou, de Brumadinho, de Mariana. Sim. Os engenheiros foram constatados que houve negligência no acompanhamento. Então, os engenheiros foram presos, né? Exatamente. E de virtude disso, tem um aumento de pena aí de 1/3, né? Então, vamos lá, eu tenho a majoração da pena em virtude de danos causados pela minha profissão, né? Então, se eu tenho uma morte causada pela minha profissão, pelo mau exercício da minha profissão, quando o juiz for fazer o cálculo de pena aí, vai ter esse aumento de 1/3. Então, é mais sério do que a gente pode imaginar, às vezes, né? Perfeito. Então, é por isso que eu falo, as faculdades deveriam... a gente não pode ficar pautado só naquele conteúdo da faculdade. Nós, como profissionais, nós temos que estudar constantemente para a gente poder elaborar, prestar um bom serviço, né? E até mesmo para nos prevenir aí. E as faculdades, eu creio que na sua maioria, não trazem esse assunto, né? De responsabilidade criminal, responsabilidade civil. No máximo que eu já vi algumas dando é uma pincelada por cima ali, mas é algo muito superficial e que realmente faz toda a diferença na vida profissional da engenharia.